Bom dia, família! Feliz segunda para você. Seja bem-vindo ao nosso devocional dessa manhã. Bem-vindo a uma nova semana. Espero que essa semana comece bem para você, que esse dia comece bem para você e que seja uma semana passada aí, apesar dos altos e baixos que podem vir, seja uma semana principalmente passada na presença de Deus. Para você aí, que você possa viver essa semana ciente, consciente da presença dele na tua vida, né, e do cuidado dele sobre você também. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui já há alguns dias, na verdade, vamos para a segunda semana já, falando sobre um tema que é um tema que a gente não para muito para pensar a respeito dele. A gente não tem a tendência de focar muito nisso. É algo que é instruído para nós na palavra de Deus, mas se a gente puder, a gente foge desse tema, que é o tema de nós repararmos os erros e os problemas relacionais na nossa vida como um meio de a gente alcançar a vida plena, uma vida curada, uma vida livre, uma vida conforme aquilo que Deus desenhou para mim e para você. E nós temos falado sobre a decisão de reparar relacionamentos, reparar coisas erradas que foram feitas ou ditas, e a gente não deixar pendências, mas a gente aprender a reparar, a consertar, para a gente poder seguir, né, de uma forma livre, de uma forma leve e de uma forma bíblica. Então, nós estamos falando sobre isso já há alguns dias já, até porque são assuntos que precisam ser descascados, a gente precisa entender, né, como eu faço isso, quando eu faço isso, né? Eu preciso preparar o meu coração para poder talvez conversar com alguém. Eu tenho vários relatos de pessoas que durante o 30 semanas, o curso que a gente oferece, que agora esse ano já acabou, né? Mas ano que vem tem de novo, e durante o devocional também, que tomaram decisões de procurar pessoas e de falar e de pedir perdão e de confessar, né, um erro ou uma coisa do passado. E através disso tem sido um testemunho para muita gente, né? Um testemunho positivo de que algo na vida dessa pessoa está mudando, porque ela veio me pedir perdão, ela veio reconhecer o erro. Isso se torna um testemunho, né? Se torna uma forma de a gente demonstrar publicamente não somente o desejo de acertar, mas que Deus está trabalhando na nossa vida, né? Trazendo mudança para o nosso coração, para a nossa mentalidade, para as nossas prioridades. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que talvez é o mais difícil desse assunto, desse tema de reparar, porque o reparar ele tem a ver com eu tomar uma decisão, tem a ver com eu pedir perdão, né, por alguma coisa que eu tenha feito. Isso é importante, mas não é tão difícil quanto esse tema de hoje, que é perdoar os nossos ofensores, aqueles que nos ofenderam, aqueles que pecaram contra nós, aqueles que nos feriram. Eu pedir perdão para as pessoas que eu feri não é tão difícil quanto às vezes perdoar aqueles que me feriram. Mas eu quero olhar contigo Romanos capítulo 12, versículos 17 a 18. Eu quero te incentivar hoje. Tem uma frase que eu quero deixar contigo hoje que eu creio que vai ser um incentivo para você fazer aquilo que você precisa fazer, se tem alguém que você precisa perdoar. Vamos primeiro para Romanos 12, versículos... Deixa eu achar minha caneta aqui, minha caneta sumiu. Ah, tá aqui. Versículos 17 a 18, que diz o seguinte. Romanos 12, versículo 17 diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Olha aqui, ó, ninguém. Ah, mas você não sabe. Não sei mesmo. Ah, mas pastor, aquela pessoa. Cara, a ninguém mal por mal. Te fizeram mal? Não faça mal de volta. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível, para viver em paz com todos. Não quer dizer que dependa só de você, essa paz às vezes depende de pessoas que não querem ter relacionamento com a gente, tudo bem? Mas o nosso papel aqui é não retribuir mal com mal, mas nós sermos agentes não só do bem, mas daquele que é bom e que habita em mim, que habita em você e nos faz retribuir o mal com o bem. Esse é o nosso alvo, é para lá que nós estamos mirando. E uma das partes mais difíceis é a gente liberar perdão para pessoas que nos ofenderam. Por que é difícil? Porque a gente começa a pensar, cara, mas se eu liberar perdão, essa pessoa vai sair impune.
né? Ela vai sair ilesa, impune, ela não vai ter pago a sua dívida. Por outro lado, a gente já falou na semana passada que já tem alguém que pagou a dívida, o nome dele é Jesus, e quando ele leva sobre si os pecados da humanidade, ele leva sobre si os meus pecados, os seus pecados e também os pecados daquele que te ofendeu. Então, eu não posso ter uma postura diferente para com aquela pessoa do que Jesus teria. Você entende? Claro, agora, para a pessoa receber o perdão de Deus dos pecados que ela cometeu, ela precisa confessar os pecados a Deus e pedir perdão a Jesus. Isso é problema dela com Deus, né? Mas o preço já foi pago e Jesus já tomou sobre si a iniciativa de perdoar, inclusive os pecados que foram cometidos contra mim. Então, quando eu seguro, mantenho uma pessoa debaixo da minha, né, do meu foco, eu não vou perdoar, cara, eu não vou deixar, eu não vou, não vou, sabe? Eu tô literalmente indo contra aquilo que Jesus já fez. Jesus falou, cara, eu vou perdoar. Eu vou carregar sobre mim todo o pecado, toda a dor. Não está dizendo que está certo, está dizendo que não foi problema, não está dizendo nada disso. Está dizendo, cara, a humanidade está quebrada e eu vou levar toda a fragmentação da humanidade sobre a minha vida, é o que Jesus fez. E vou criar um caminho para eles serem libertos. E quando a gente trabalha contra isso, a gente trabalha literalmente contra Jesus, contra a obra de Deus. Então, ele já levou todos os pecados estão perdoados e os ofensores também já estão, o caminho para o perdão já foi aberto para eles. Então, a palavra de Deus aqui, quando ela diz não retribua mal com mal, ou quando Jesus diz, né, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Existe ali, cara, uma expectativa de que, cara, assim como eu fui perdoado por Deus, eu também vou perdoar outras pessoas. Cara, se Deus que é perfeito me perdoou, como que eu, alguém imperfeito, não vou te perdoar? Para pensar comigo. Se Deus que é perfeito, que poderia me condenar, não me condenou, mas me perdoou, como que eu, sendo imperfeito, vou deixar de te perdoar? Aquela parábola que Jesus diz, né? Tinha um servo que devia, cara, uma quantia milionária pro seu dono. Né? E ele, cara, o seu dono falou, cara, eu vou cobrar de você. Ele diz, cara, tem misericórdia de mim, não cobra, o dono se compadece, paga a dívida do cara. Fala, cara, tá quitada a sua dívida, tô te livrando de uma dívida impagável. Impagável. Isso é uma parábola de Jesus, tá? Uma história de Jesus, uma pregação dele. E aí o cara é perdoado de uma dívida impagável, mas ele, no caminho para a casa dele, ele encontra um cara que devia para ele uma quantiazinha mínima. E ele gruda no pescoço do cara para enforcar ele, pega ele, cara, decide vender ele como escravo para pagar a sua dívida. Sabe? Não entendeu que, cara, eu fui perdoado de algo impagável. Impagável. Por quê? Porque se eu te ofendi, eu sou um pecador, mas você também é um pecador, cara, a gente está meio que no tete a tete. Mas com Deus é impagável, eu não tenho como me apresentar diante de Deus, eu não tenho como chegar diante de Deus como uma pessoa imperfeita para um Deus perfeito. Mas ele cancelou essa dívida, cara, ele mandou Jesus para pagar essa dívida para mim e eu fui perdoado por Jesus. Como é que eu posso agora não perdoar alguém? Então, tem uma frase aqui que eu quero deixar para você que é o seguinte, que a palavra de Deus aqui está nos convidando a fazer uma coisa que não é da nossa natureza humana. Perdoar pessoas não é da nossa natureza humana, não é natural para nós, certo? Está nos convidando a fazer uma coisa que não é da nossa natureza humana, mas pega isso. Mas é sim da natureza divina que está dentro de nós. Não é da nossa natureza humana perdoar as pessoas. A gente não gosta disso. A gente, né, até resiste isso. Mas, cara, faz parte da natureza celestial, da presença de Deus sobre a sua vida, do caráter de Deus sobre a sua vida, do amor de Deus sobre a sua vida, da obra de Deus sobre a sua vida, sabe? Da transformação de Deus sobre a sua vida. E a partir daquilo de Deus que há em você, você agora pode fazer algo que é contra a sua natureza humana, mas brota da natureza de Deus que está sendo formada em você. Quando você perdoa, você se torna mais parecido com Deus. Para pensar nisso. Quando você perdoa, você se torna mais parecido com Deus. Isso é uma verdade.
porque esse é o Deus revelado na Bíblia, o Deus que envia Jesus para perdoar o meu e o seu pecado, para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele. Então, por pior que a ofensa seja, a coisa correta a fazer é perdoar, mas não somente correta, é a coisa mais inteligente e sábia a se fazer também, porque o efeito não é só sobre aquele que pecou contra você, mas você vai perceber um efeito positivo no seu coração também. Você vai perceber que a falta de perdão é uma prisão autoimposta. Autoimposta. Você estava impondo sobre si mesmo. Então é a coisa mais inteligente e mais sábia a se fazer. Claro, tem uma luta, às vezes a gente não quer, a gente briga. Ah, mas pastor, você não sabe da minha história. Ah, mas pastor, se fosse você. Ah, mas pastor... Cara, claro que tem uma luta para isso, né? Mas em Cristo, nós já fomos perdoados, somos mais do que vencedores e nós fomos dados, a gente falou sobre isso ontem, né, nos cultos, fomos dados o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus por Cristo e fomos dados o ministério da reconciliação. Então, não perdoar nesse sentido significa limitar o que Jesus fez na cruz. Não perdoar, eu estou limitando, estou segurando. Não vou replicar, não vou acreditar, não vou distribuir, não vou multiplicar aquilo que Jesus fez na cruz. E significa também viver a partir dos efeitos de uma mágoa. Cara, pega isso aqui, se eu não pegar mais nada, só presta atenção nesse 10 segundinhos agora. Olha só. Não perdoar significa limitar os efeitos da cruz e significa viver a partir dos efeitos da mágoa. Cara, quando eu decido, não, eu vou segurar, eu vou com essa ofensa até meu túmulo. Eu vou, então, o que eu estou dizendo aqui, então, eu estou dizendo que eu vou viver a partir de uma mágoa. E, gente, misericórdia. Que Deus me livre, que Deus te livre de você viver a partir de uma mágoa. Tem gente que é conhecido por aquilo que é contra, né? Eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra aquilo outro, eu sou contra aquilo. Cara, eu quero ser conhecido por aquilo que eu sou a favor. Sabe? Eu sou contra muitas coisas, mas eu quero falar, eu não quero viver a partir daquilo que eu sou contra, aquilo que eu estou lutando contra. Eu quero ser conhecido por aquilo que eu sou a favor. Cara, eu sou a favor de amor, eu sou a favor de lares estáveis, eu sou a favor de amar o próximo, eu sou a favor de uma igreja relevante, eu sou a favor de amar as pessoas, eu sou a favor, sabe, de a gente tomar riscos e ser ousados em fé e para a glória de Deus. Eu sou a favor, sabe, de pessoas encontrando Jesus, eu sou a favor de você abandonar a sua vida comum para você viver uma vida ousada para Jesus. Cara, eu sou a favor de tudo isso. Eu quero ser conhecido por aquilo que eu sou a favor. Então, partindo dessa verdade, pergunta para você: quem que você precisa liberar perdão do seu coração hoje? Quem que você precisa liberar perdão do seu coração hoje para você parar de viver, pelo menos nessa área, nesse relacionamento, a partir de uma mágoa e você começar a viver a partir do perdão que Deus já te deu e a partir do caráter divino, do caráter celestial que Deus está construindo em você. Deixa esse ser o seu combustível. Cara, seu combustível não pode ser uma mágoa. Seu combustível tem que ser a obra de Deus na sua vida. Seu combustível tem que ser o que Deus está fazendo. Seu combustível tem que ser o caráter de Deus está sendo construído em você. Isso sim deve ser o meu e o seu combustível. Então, que dor que você precisa decidir parar de alimentar? Que dor que você precisa decidir parar de alimentar? Permita que os efeitos do perdão de Jesus na sua vida sejam completos. E que feche o ciclo completo, né? Jesus, cara, te perdoando e você pegando do perdão que você recebeu, do caráter que você está recebendo, do Deus perfeito que te perdoou e você estendendo esse perdão para a vida de outras pessoas. E aqui tem um segredo muito importante que eu já falei, mas eu preciso repetir, porque não se fala muito isso aí fora. Perdão é uma decisão e não uma emoção. Perdão é uma decisão e não uma emoção. Tem muita gente que diz, eu não consigo perdoar. O que eles estão dizendo? Meu sentimento continua sendo um sentimento de querer evitar essa pessoa, de não querer estar próximo dessa pessoa. Então, eu não consigo perdoar. E isso não é verdade. Perdoar é uma decisão. Deixa eu te perguntar, você consegue tomar uma decisão? Claro que você consegue. Perdoar é uma decisão. É quando eu digo assim, em nome de Jesus, eu estou decidindo hoje perdoar o João, perdoar a Maria.
As suas emoções, elas vão seguir a sua decisão. Não são as suas emoções que ditam se você consegue ou não. Então se você tem alguém para perdoar, eu quero te dar uma dica. Você diga assim: em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa por aquilo que ela fez, como ela me fez sentir, aquela história toda. Mas em nome de Jesus, eu estou decidindo hoje que eu não vou mais cobrar isso dela. Eu vou perdoar essa pessoa como eu fui perdoado em Cristo Jesus. Talvez no primeiro dia a sua emoção permaneça do mesmo jeito. Você vai pensar: nossa, não funcionou. O pastor André passou uma receita aí, mas não funcionou. Cara, continue. Quando essa pessoa vier à sua mente de novo, você diz: cara, em nome de Jesus eu decido perdoar. Em nome de Jesus eu decido perdoar. Em nome de Jesus eu decido perdoar. E começa a partir de uma decisão, e essa decisão vai afetar as suas emoções. Então você pode sim perdoar. E eu diria que você não somente pode, mas você precisa perdoar. Para o seu bem, né? E para você replicar o caráter que Deus está colocando na sua vida e na minha vida. Nós somos perdoados para sermos agentes de perdão também. E que Deus possa te fortalecer para você tomar essa decisão. E que você possa ficar firme nessa decisão tomada. Uma vez tomada essa decisão, as suas emoções, elas podem flutuar, subir e descer. É uma montanha-russa, às vezes, as nossas emoções. Mas a decisão foi tomada. E você já decidiu fazer aquilo que Jesus pede de você. Então decida hoje. Se tem alguém, decida hoje liberar essa pessoa. E você vai ver uma alegria de Deus fluir sobre a sua vida, você vai ver uma leveza fluir sobre a sua vida, você vai ver as portas de uma prisão autoimposta, talvez, se abrindo no seu coração e você sendo liberto dessa prisão. Vamos orar? Já passei do horário aqui, estou preocupado com o meu horário, né? Me empolguei, mas vamos orar, pedir a Deus que nos ajude com tudo isso. Eu quero orar por você que precisa perdoar alguém, para que Deus te ajude nisso também. Pai, nós sabemos que o perdão não é natural para nós. A nossa natureza humana quer cobrar tudo, quer guardar tudo. Mas Deus, nós não queremos hoje operar a partir da nossa natureza humana, nós queremos operar a partir da natureza divina. Queremos operar a partir daquilo que o Senhor está fazendo em nós. Então, Pai, eu oro por cada irmão, cada irmã hoje, aqueles que precisam, especificamente aqueles que precisam perdoar alguém. Dá graça, Deus, em nome de Jesus, e fortalece-os. Que eles possam não somente perdoar agora, mas descobrir a beleza e a libertação que há por trás do perdão. E que eles sejam, a partir dessa decisão, que eles sejam cada vez mais propensos, cada vez mais fáceis, cada vez mais rápidos para perdoar, para viver o estilo de vida que o Senhor nos chamou a viver. Peço tua bênção, Deus, sobre o começo de semana de cada pessoa que está me ouvindo agora ou depois do horário. Abençoe, guarde, fortaleça, Deus, em nome de Jesus. Eu peço que essa semana seja abençoada na tua presença e nós louvamos ao Senhor pela tua palavra e pelo nosso encontro juntos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abração aí para vocês, tá? Desculpa não ter cumprimentado ninguém, porque eu não estou ao vivo, né? Segundo a minha folga, então foi previamente gravado. Mas amanhã estou de volta ao vivo com vocês. Abração e até lá.